Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um texto desse querido Alexandre Gruber, que eu deixei reservado para fazer a leitura após as minhas férias, né? Aquela semaninha de férias que eu tirei a semana passada. Vamos lá. A evolução é silenciosa. A evolução é silenciosa, composta de um misto de aprendizados e superações que se dão pouco a pouco. Ela nem sempre é perceptível, até que um dia percebemos que já não sofremos mais por coisas que antes nos machucavam, que já não damos mais poder e atenção para coisas que antes tiravam a nossa paz, que já não perdemos o sono pelo que não está ao nosso alcance, já que já não damos mais acesso a pessoas que sabemos que não nos fazem bem. E é lindo perceber isso, perceber que crescemos, que amadurecemos, que estamos mais fortes, mais seguros de nós, de nosso valor, daquilo que queremos e merecemos. É lindo ver que estamos lidando com uma situação muito melhor do que nosso antigo eu teria lidado. Que possamos nos orgulhar disso, pois sabemos que nenhuma experiência foi em vão. Mesmo as difíceis nos fizeram crescer e nos preparam para viver uma nova vida. Uma vida em que só cabe o que nos faz bem e que não aceitamos nada que seja menos do que isso. Se parabenize por ter vencido aquelas batalhas que ninguém viu e por ter crescido em silêncio. Só você sabe sobre tudo que superou e sobre o quão forte você se tornou. Palavras de Alexandre Gruber, esse querido. Para minha playlist Amor e Relacionamentos, na verdade até algo assim da própria evolução espiritual mesmo, né? Então, vamos falar um pouquinho, gente. Eu tenho falado algumas questões sobre isso, no sentido de que a vida vai nos trazendo situações e você vai sendo obrigada a lidar com essas situações de uma forma diferente, né? Por quê? Você lida com a situação da mesma maneira com que você sempre lidou e nada muda. Então, nada vai mudar se o seu comportamento permanecer o mesmo. E isso a gente também fala em terapia. Obviamente, a gente se aplica também, não é? Então, eu sigo por um caminho, numa determinada linha de raciocínio, não deu certo, né? O meu comportamento está baseado nessa linha de raciocínio, não deu certo, não cheguei naquele objetivo que eu tinha. Eu tenho que mudar a minha linha de raciocínio e o meu comportamento, né? É assim que a gente vai evoluindo, etapa por etapa, passinho por passinho. E dentro do próprio processo terapêutico, eu sempre coloco isso para os pacientes, no sentido de que você não vai perceber de imediato uma mudança. Às vezes sim, mas é mais difícil, né? E você vai tendo a mudança gradual e quando de repente acontece uma situação que antes você teria respondido de uma forma mais desestruturada e naquele momento você lida com a situação de uma forma mais tranquila, é ali que você percebe que você mudou. Todo aprendizado, né, já dizia Jean Piaget, é isso. Eu incorporo um conhecimento novo que desestrutura aquele conhecimento anterior, né, sai da ordem, eu assimilo aquilo, aí eu acomodo aquilo e aí passa a ser um comportamento já estabelecido. Para mim, um aprendizado já feito, né? Isso a gente aprende lá na faculdade, lá atrás. Quem faz pedagogia, quem é professor, que vê bastante Jean Piaget na faculdade, vai saber do que eu estou falando, né? E o processo de aprendizado, o processo de evolução se dá da mesma forma. Vem algo novo que me tira da zona de conforto, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho lá meus padrões de pensamento
estabelecidos que para mim tá tudo bem. Esses são os valores que estão norteando a minha vida. Mas de repente vem uma situação que me desafia a pensar de maneira diferente. E aí, ou eu entro no desafio e começo a me reestruturar, ou eu permaneço na zona de conforto e não tenho evolução nenhuma. É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha, né? Mas quando eu entro no desafio, a princípio, a minha vida se desorganiza, porque eu estava acostumada a responder a uma determinada situação ou um determinado padrão de situações, né? Com aqueles valores que norteavam a minha vida até então. A partir daquele momento que eu me desafiei, que a vida me desestruturou para poder trazer coisa nova, eu tenho que entender que é assim. Primeiro eu me desestruturo, saio da zona de conforto, na sequência eu incorporo novos valores, novos padrões de comportamento e assim vai, devagarzinho. Claro que existem situações, vou falar aí na carta do tarô, a carta da torre, que é um momento em que muita coisa cai de uma vez só, né? E você é obrigada a lidar com essa desestrutura muito grande, né? São situações bem pontuais, a morte de alguém, a perda de um emprego, a morte do filho, uma briga, um rompimento amoroso, coisas do tipo, né? Que vão impactar a sua vida de uma maneira muito profunda e que vão pedir essa reestruturação, né? Se você se desafia, se você aceita esse desafio, você vai crescer, mesmo que com dor no primeiro momento, porque, claro, sair da zona de conforto sempre traz dor, sempre traz incômodo, sempre traz medo, traz ansiedade. Eu não sei que caminho eu estou seguindo, será que é isso mesmo? Eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Eu falo isso sempre e acho que já falei isso em vídeo. Eu acabo tendo uma crise de identidade, porque eu não sou mais aquela pessoa que estava acomodada na zona de conforto e que se reconhecia daquela maneira. De repente eu começo a ser outra pessoa, que eu começo a reagir e a me comportar de maneira completamente diferente da que eu era, né? Eu falo isso da minha própria pessoa, a mudança bastante significativa que eu tive desde a morte do meu marido. Eu me vejo como outra pessoa nesse momento, né? Isso também aconteceu quando eu me divorciei do primeiro marido. Foram situações impactantes que vão trazendo vários desafios e você vai sendo obrigada a lidar com a situação, né? Nem sempre a gente lida da melhor forma, mas são situações que vão te desafiando. Então, à medida que eu vou respondendo a essas situações de maneira diferente, eu vou incorporando, né, o que a gente chama de repertório comportamental e consciencial, novos valores, novos padrões, que vão permitindo que eu consiga responder às situações da vida de uma maneira mais equilibrada, né? É assim que a mudança acontece, é assim que a evolução acontece, né? E aí ele coloca, né? A evolução é silenciosa, ninguém percebe às vezes que você está mudando. Quando as pessoas percebem, você já mudou, e aí você também percebe, né? Composta de um misto de aprendizados e superações que se dão pouco a pouco. É isso que eu falei. Ela nem sempre é perceptível, até que um dia percebemos que já não sofremos mais por coisas que antes nos machucavam, que já não damos mais poder e atenção para coisas que antes tiravam a nossa paz, que já não perdemos o sono pelo que não está ao nosso alcance, que já não damos mais acesso a pessoas que sabemos que não nos fazem bem, né? Que não sofremos por coisas que antes nos machucavam. Toda a situação que nos machuca tem por trás a conexão com uma ferida emocional. Quando eu consigo perceber qual é a ferida,
e trabalhar dentro de mim, reconhecer quais são as situações anteriores, porque a ferida é lá da nossa infância primeira, né? Que ela se estabelece. Então, quando eu consigo chegar nesse cerne da situação, eu vou conseguindo liberar essas emoções que estão lá reprimidas, talvez, abandono, rejeição, traição, humilhação, aquilo que eu já falei, injustiça, as feridas emocionais. Então, eu começo a ter um olhar diferente para a situação. Isso é ressignificar algo, olhar para aquilo de uma maneira diferente. Às vezes olhamos para alguém ou olhamos para uma situação colocando toda uma carga de projeção negativa em cima daquilo, ou da pessoa ou da situação, né? À medida que nós vamos recolhendo as projeções, quer dizer, o que eu tô vendo na pessoa que é meu, esse é o mecanismo que a gente tem que usar o tempo todo para a gente evoluir. Porque a pessoa ou a situação só serve de espelho para algo que está dentro de nós, né? Esse espelhamento que eu tenho falado aí tanto na questão da dinâmica de chamas gêmeas, isso acontece o tempo todo com todas as pessoas, todos nós servimos de espelho para o outro e o outro serve de espelho para nós. Isso é muito mais intenso na relação de chamas gêmeas, mas é um mecanismo que acontece o tempo todo. Quando eu consigo trazer para mim aquele tema que é que eu tô precisando trabalhar, que eu tô vendo no outro e acho que eu não tenho, mas no fundo eu tenho também a minha sombra, né? Eu começo a reagir de uma maneira diferente, né? Então, aquilo passa, se acontece uma situação com um tema semelhante, aquilo passa a não me machucar mais tanto. Por quê? Porque eu tô conseguindo lidar com aquela emoção que vem, que na verdade a situação serviu como um gatilho para que de fato aquilo viesse à tona, né? Que é o tal do elemento catalisador que eu falo dentro da abordagem junguiana, né? Que já não damos mais poder e atenção para coisas que antes tiravam a nossa paz. A gente vai aprendendo a fazer a leitura correta. Existe uma situação que a gente chama de autocentramento ou autorreferência. Então, a pessoa que está do meu lado, de repente, chega lá de mau humor, eu já acho que a pessoa, que eu fiz alguma coisa para a pessoa, que ela tá estranha, que é por minha causa, eu fiz algo. Talvez essa criança tenha sido responsabilizada por muita coisa, ou por ela ser uma pessoa diferente, não se encaixou dentro do âmbito familiar ou mesmo âmbito social, né? Então ela sempre traz para ela a culpa, que eu falo que a gente tem que riscar essa palavra do nosso vocabulário, transferir sempre para a responsabilidade. Então a responsabilidade para a pessoa estar com a cara feia é minha. A responsabilidade por a pessoa não ter me respondido direito é minha. Isso é algo que a gente tem que ir trabalhando. Por quê? Porque eu estou muito centrada em mim mesma, né? Mesmo que seja por uma razão, né, que foi criada lá na nossa infância, nessa dinâmica, né, familiar, muito provavelmente, na dinâmica social, com colegas e tal, em que eu sempre acabava me sentindo responsável por algo que acontecia. Gente, nós não somos o centro do universo. Chegar a essa conclusão, porque às vezes a nossa reação ela é compulsiva. Quando eu vejo, eu já fiz, né? Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, já estou me sentindo desse jeito. E na verdade, eu não sou o centro do universo. A pessoa pode estar com a cara feia porque um rapaz brigou com a mulher de noite, de dia, né? Recebeu uma fechada no trânsito, brigou, xingou. Aí chega no trabalho com a cara feia. O que eu tenho que ver com isso? Eu não tenho que ver nada com isso. E eu já acho que o problema é comigo? Pode não ser. Só que quando eu estou identificada com esse excesso de responsabilidade por tudo que acontece ao meu redor, eu vou achar que a responsabilidade é minha. E isso se torna um padrão, né?
Então, toda vez que alguém tem um comportamento que não é aquele que eu esperava, eu posso achar que eu fui responsável, nem sempre. Só que isso às vezes é uma ficha que cai depois que a gente já enfiou o pé na jaca, como se diz, né? Já tive uma atitude, já falei alguma coisa e depois você para, você pensa, puxa, será que eu analisei aquela situação, eu julguei, porque quando tem a emoção é o julgamento, eu julguei de maneira inadequada? Talvez por conta dessa projeção, por conta dessa autorreferência que eu tenho, de sempre trazer para mim a responsabilidade pelo comportamento do outro. Isso é algo importantíssimo que eu estou falando aqui e que a gente trabalha muito em terapia e precisamos também trabalhar em nós, porque muitas vezes a gente pensa que é o centro do universo, né? Vamos lá. Que já não perdemos o sono pelo que não está ao nosso alcance. Sair do controle. Gente, o controle se manifesta de diversas maneiras. E ele é sorrateiro. Ele tem uma energia sutil. Às vezes, né, tem pessoas que são explicitamente controladoras, ok? E tem pessoas que já estão trabalhando essa questão do controle, querendo sair do controle, mas que ainda o controle se manifesta em coisas mais sutis, mas que ainda são reminiscências do controle. Então, observar isso é muito importante, porque o que está no meu alcance, ok, eu vou mudar. E o que é que está no meu alcance? Eu me transformar. Nada além disso está no meu alcance. Nem mesmo eu, como psicóloga, posso promover uma transformação no paciente se ele não se desafiar a isso. Eu posso dar 1 milhão de orientações. A pessoa não segue nenhuma. Ela não está pronta para a transformação. E aí a terapia se transforma só numa terapia de apoio por um momento, até que de vez em quando você dá lá uma cutucadinha, né? Porque o processo terapêutico é trazer mudança. Se a pessoa não quer mudar, o que ela está fazendo na terapia? Não é verdade? Então, chega um momento que você vai ter que dar um checkmate na pessoa. Ou você faz alguma coisa para mudar, ou a sua vida vai continuar igualzinha. É isso. Comportamento mudando, muita coisa muda. Sem mudar comportamento, nada muda, né? Comportamento é o mesmo, a dinâmica de tudo na nossa vida permanece a mesma. É lindo ver que estamos lidando com uma situação muito melhor do que nosso antigo eu teria lidado. Isso é fantástico. Quando a gente consegue perceber, puxa, antigamente eu reagiria dessa outra forma e agora eu reagi assim. Que maravilha, eu evoluí, que coisa boa. Pois sabemos que nenhuma experiência foi em vão. Mesmo as difíceis nos fizeram crescer e nos prepararam para viver uma nova vida. É isso, né? É entender a dinâmica da vida, porque a dinâmica da vida é essa. O dia que nós não tivermos mais nenhum desafio, mais nenhum aprendizado a ser feito, no dia seguinte, bye bye, tô indo. Acabou aqui o que eu tenho para fazer nesse plano, então eu vou para o outro, não é? Encerrou a minha etapa aqui. E então entender esse processo é muito importante. Eu fiz 15 anos de terapia com a mesma pessoa, rendo homenagens aqui, João Carlos Suto, beijo pra você. Ele hoje, né? Se eu tô com 64, ele tá aí já bem mais velhinho do que eu. E um dia eu cheguei para ele e falei, já era psicóloga e trabalhando as minhas questões, né? Que aliás sempre foram muitas, né? Em função de todas as dificuldades da vida. Mas eu disse, eu acabei de trabalhar uma questão, vem outra. Eu nunca tô equilibrada, parece que eu tô sempre, né, em busca de algum problema para resolver. Aí ele me falou isso que eu falei para vocês agora.
O dia que acabarem os problemas, que você não tiver mais nada para resolver, no dia seguinte, bye bye. Você vai embora. Porque a vida é isso. E entender esse processo, entender essa dinâmica, é muito importante para que a gente não se sinta totalmente desequilibrada, né? A gente se desequilibra momentaneamente para aprender uma lição, incorporamos aquela lição, aqueles valores, aqueles padrões, né, de comportamento. Ok, vem outro, porque estamos aqui para isso. Entender essa dinâmica é super importante, né? E para que a gente também não se menospreze no sentido de que, ai meu Deus, eu sou a desequilibrada. Não, todos nós somos desequilibrados nessa vida, porque aqui o mundo é dual, falo sempre isso. Então, a busca pelo equilíbrio, a busca pelo caminho do meio é uma busca permanente, estando aqui nesse plano, né? Se parabenize por ter vencido aquelas batalhas que ninguém viu e por ter crescido em silêncio. Só você sabe sobre tudo que superou e sobre o quão forte você se tornou. Parabéns para nós que aceitamos o desafio de crescer a todo dia, que enfrentamos o medo da mudança, a ansiedade que traz, ansiedade é medo, e falamos, vamos embora, vamos por esse caminho, é isso que eu tenho que fazer, vamos lá, eu vou me desafiar, eu vou trabalhar o meu medo e vou fazer diferente para que eu possa evoluir e me tornar uma pessoa melhor, que é o objetivo de estarmos aqui. Certo? É isso aí. Palavras de Alexandre Gruber, esse fofinho que é novinho também, sei lá, tem uns 40 e poucos anos. Ele, miudinho, eu vi lá no Facebook, um fofinho, um fofinho. Queria muito conhecer Alexandre Gruber pessoalmente, já falei isso. Queria muito. Mas que tem, assim, textos muito legais para a gente refletir. Acho que traz uma sabedoria intrínseca na sua alma, por isso eu gosto tanto de fazer a leitura dos textos dele. Certo? Vamos refletir sobre tudo isso e aceitar que a evolução é silenciosa, mas que lá na frente a gente vai se ver uma pessoa completamente diferente, uma pessoa muito melhor, muito mais engajada na vida, com muito mais responsabilidade e com muito mais garra, certo? Grande beijo, fiquem com Deus e namastê.